de saber que nós temos um propósito de estarmos na casa de Deus. E qual é este propósito, pastor de Carlos? O propósito de nós sabemos que nós servimos um Cristo que vai nos proporcionar salvação após a morte, né? Se você está aqui é porque você crê na sua salvação. Louvado seja Deus. E eu louvo a Deus, irmão. Eu fico feliz por nós termos, né, esse privilégio de ser bastante, fomos bem recebidos, né, evangelista Cristiano. O presbítero Francisco nos recepcionou bem, né, irmãos? Isso aí nos traz essa riqueza, irmãos. Louvado seja Deus. Isto faz cada dia nós entrar nos princípios de Deus, engajar e saber que esse Cristo é fiel diante das suas promessas. Louvado seja Deus. Sou casado, tenho 2 filhas, né? Uma já é casada, tenho uma netinha também. Minha esposa não veio por motivo maior, mas esteja orando para que ela um dia possa estar aqui também, glorificando e exaltando este Deus. Porque eu creio, irmão, quanto eu respirar o fogo de vida, vou lutar pela salvação da minha esposa. Quantos que digam amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amados, abra vossas Bíblias. Glória a Deus. No Evangelho de João, capítulo de número 20, que por título fala a ressurreição de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vamos aqui ler apenas alguns versículos. Evangelho de João. Uma certa feita, um presbítero de Sião, ele disse ali na congregação que eu dirijo, ali em São Paulo: meu pastor, sempre é bom nós falarmos Evangelho de João, ou as cartas de João, Deus, não São João, porque é dado aí neste mundo, né, São João aos santos, né, que é dado esses títulos, mas só existe um santo, que é Jesus. E João foi apóstolo, então nós não podemos falar São João, mas o Evangelho de João, ou as primeiras cartas, segunda e terceira epístola de João, né? Mas aqui vamos ler o Evangelho de João, capítulo 20. E o versículo 1 diz assim, amados irmãos: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, dizendo-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Pedro saiu com o outro discípulo, foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e baixando-se viu o chão, os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou ao sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolados. Diga, mas enrolados. Glória a Deus, aleluia. Lugar à parte. Amém, irmãos? Se sentam glorificando. Glória a Deus, aleluia. A esse Deus. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, eu louvo a Deus, sempre louvo a Deus, porque nosso Deus, Ele é fiel e Ele é bom. Só Ele é bom, só Ele é fiel. Apóstolo Paulo, evangelista cristiano, escreve à igreja de Coríntio, capítulo de número 2 e o versos 1, dizendo: meus demais irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o Evangelho de Cristo, não foi ter com sublimidade, com sabedoria, senão falando daquele que é Cristo crucificado na cruz. Apóstolo Paulo, irmãos, foi um apóstolo que teve visão dos céus, viu a grandeza de Deus,
mas não teve, né, irmão, um pouco de exaltação, mas ele sempre se manteve na sua posição de servo, porque Paulo poderia se exaltar diante das grandezas que Deus mostrara no terceiro céu, diante de um homem mestre que foi Gamaliel, que ensinou os evangelhos, mas Paulo mostrou tanta humildade, simplicidade. Presbítero Francisco, é o que nos traz a cada dia nós sermos humildes. E hoje, nessa noite, nesse culto, eu posso sentir a presença de Deus. Por quê, pastor? Pela humildade dos meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Moisés foi um profeta também, que no Êxodo 33, versos 15, diz ele: Senhor, não me faça subir a este lugar, se a tua presença não for comigo. Perceba-se, irmãos, que o próprio Moisés, ele teve um encontro com Deus ali de uma forma sobrenatural, que Moisés também, ele foi humilde para reconhecer o seu pecado diante daquele que chamara para uma grande obra no sobrenatural. Mas nessa noite eu quero tão somente falar, irmãos, do nosso Cristo. Quem é este Cristo? Senão aquele que é o Messias, o enviado, aquele que é o Emanuel conosco, Jesus o Nazareno. Perceba, amados irmãos, que quando lemos aqui o capítulo de número 20 do Evangelho de João, que fala da ressurreição de Cristo, nós podemos notar, irmãos, que aqui fala de algo que aconteceu e que hoje ele faz milagres e que ele não mudou. E que este Jesus ali nos traz, irmão, a entender que ele deixa um código, ele nos deixa, irmão, um sinal. E qual é este homem que faz narrar esta história? Qual é o sentido desta mensagem? Mas no capítulo de número, amados irmãos, 22 de Lucas, do Evangelho de Lucas, vem também nos fazer entender que esse próprio Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Quem eram esses discípulos? Que era João, senão Pedro. E Jesus disse: João, Pedro, vá até uma certa cidade e lá vocês irão ver um homem com cântaro de água sobre os seus ombros. E diga a ele que eu preciso de um aposento para que eu possa preparar a Páscoa para dar aos meus discípulos diante dessa ceia. Chegando lá, irmãos, esses dois discípulos, Pedro e João, eles começaram até a indagar entre si: mas Senhor, como isso poderá acontecer? Mas Jesus disse: diga que é o mestre que pede esses aposentos. E este homem, este pai de família, certamente ele não vai questionar. Irmãos, quando Deus ele manda, é ponto final. E algo acontece. Às vezes nós ficamos com medo, mas Deus, será que é aquela pessoa que pode estar preparada para estar ali? Irmãos, quando Deus chama, ou quando Deus fala, quando Deus manda, quem é o homem para questionar diante de Deus? Esses dois discípulos questionaram entre eles, mas diante de Jesus, eles foram servos para obedecer uma ordem. Eles poderiam dizer: mas este Senhor, ele pode adagar, dizer quem que pede estes aposentos. Mas eles disseram: meu Senhor, o nosso mestre precisa de um aposento para preparar a Páscoa da Santa Ceia, para servir aos seus discípulos. Sendo assim, amados irmãos, Jesus, ele entra nos seus aposentos, naquele lugar, os móveis, e ali ele prepara os pães asmos, sem fermento, e ali, irmão, com ervas, e faz aquela santa ceia diante dos 12 discípulos.
E quando acontece, irmão, essa preparação, Deus começa ali já a revelar o seu Filho Cristo, que diante deles haveria um que poderia traí-lo. E Jesus dizendo para ainda Simão, que iria servir o bocado do pão molhado a um deles, e que este que pegaste esse bocado seria o que fosse traí-lo. Mas nem isso Simão Pedro passou, irmão, passou despercebido, não notou, não teve discernimento que iria ser o traidor entre vós. Mas Jesus disse, dando-lhe um sinal, que isso era necessário que acontecesse diante de tudo aquilo que iria acontecer. Sendo assim, irmãos, Jesus faz todos esses preparativos e serve, e Jesus ainda pede para que Judas Iscariote não fizesse o que ele iria fazer, porque ele iria vender o Senhor por 30 moedas, 30 talentos de moedas. Note-se, irmãos, que Judas estava já comprado por dinheiro. Judas se vendeu, mas Judas não sabia que ele poderia, irmão, ter ali uma oportunidade para continuar o seu ministério. Mas tudo isso aconteceu. E diz a Bíblia, irmãos, que sendo assim, Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, para ali ter um particular com Deus. Quem Jesus leva, irmão, se não Simão Pedro? E perceba-se que diante dos 12 discípulos eram 3 que mais tinha uma afinidade com Jesus Cristo, que era Tiago, que era, irmão, João, que era Simão Pedro. Mas Jesus, quando vai ter um particular no Monte das Oliveiras, chama Simão Pedro e deixa Simão Pedro a uma distância de um raio de tiro e vai ali, irmão, ter um particular com o Pai. De maneira que no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo 46, vem nos dizer que Jesus vem dizer agora: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, que não seja a minha vontade, porque a minha alma está angustiada. Olha, irmão, Jesus falando de uma forma que ele vem sentir dor a ponto dos seus suores se tornar em sangue. Diz a história que quando Jesus já passa aquela dor, irmãos, ele já sentia que algo iria acontecer naquele lugar. Diz a Bíblia que veio os soldados romanos com as suas escoltas diante daquele general e vem ali, irmãos, pegar Jesus. Diz a Bíblia que um soldado por nome de Malco lança, irmãos, uma espada sobre, irmão, Jesus. Mas Pedro levanta a espada, irmãos, primeiro e lança sobre a orelha de Malco, a ponto, irmãos, de querer impedir que ali acontecesse, irmão, quem sabe a morte. Mas Jesus era necessário passar por aquele processo de ser entregue na mão dos homens. De maneira, irmãos, que Jesus disse: Simão Pedro, por que fizeste isso? Não saberes que eu tenho autoridade aqui na terra, diante do meu Pai que está no céu. Eu poderia invocar e mandar uma comitiva de anjos para exterminar todos esses soldados. Simão Pedro estava andando com Jesus, mas não ainda tinha um encontro com Jesus. Simão Pedro ainda não precisava entender a linguagem de Jesus, entender que Jesus era amor e também era justiça. Mas Jesus não estava ali, irmão, para matar, senão para abraçar, amar o seu próximo. O que eu entendo, irmãos, que Jesus, ele prepara os seus discípulos de uma forma, irmãos, sobrenatural, de uma forma especial. Nessa noite não é diferente. Narra a história que este discípulo, Simão Pedro, se torna apóstolo, como João, apóstolo João. João escreve no livro de João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus.
por esta palavra tudo se fez, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que este próprio Jesus, por seu verbo, ele diz: eis que vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas porquanto aqueles que me receberam, deles o poder de ser chamado filhos de Deus. Eu quero vos dizer nessa noite, se você é filho de Deus, glorifique e exalte esse Deus Todo-Poderoso. Notamos, irmãos, que este próprio Jesus, no capítulo de número 22, vem dizer que ele agora, irmão, é levado para Afonso Pilatos. Afonso Pilatos começa, irmão, a interrogá-lo, a ponto depois de Jesus ser entregue a Caifás, também ser interrogado por Caifás, depois por Herodes, de maneira, irmãos, que esse próprio Jesus foi, irmãos, interrogado por esses homens, doutores, a ponto de Jesus, irmãos, a dizer a Afonso Pilatos que ele não tinha autoridade como para Caifás. Mas, irmãos, Jesus era tão humilde, simples, foi entregue como ovelha mansa, sem emitir som. E perceba-se que este próprio Jesus, quando ele, irmão, é diante daquela multidão, diante de um homem por nome de Barrabás, que foi ali, irmão, julgados, diante daquele ladrão, e todos começaram a dizer: crucifica a este Jesus e solta Barrabás. Sabe o que eu entendo nos dias de hoje, irmãos? Muitos estão crucificando Jesus como pastor, servindo à idolatria, servindo, irmão, ao pecado. Porque diz a Bíblia no livro da Epístola de João, no capítulo 5, vem dizer, irmãos, que toda blasfêmia aos homens é perdoado, mas a blasfêmia, irmãos, diante de Deus, que não tem perdão. E qual é essa blasfêmia, pastor? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E esse próprio Jesus, diante da sinagoga, quando ele expulsava demônios, ali, irmãos, os doutores da lei, os escribas, fariseus, presbítero, vem dizer presbítero Rubens, que eles diziam: este expulsa demônio no nome de Beelzebu. E Jesus disse: Pai, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que dizem. Porque ele está tocando no Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Irmãos, quantos blasfemavam de Jesus na cruz, tirando sorte das suas vestiduras, a ponto, irmãos, de pegar uma coroa de espinho e colocar na sua cabeça, a ponto de levá-lo na cruz com pregos, irmãos, segundo os teólogos, 17 centímetros a 22 centímetros, furando os seus pulsos, os seus pés, esticando aquele homem Jesus em uma cruz que não era para ele, com chicote por nome de Zorrague, irmãos, que sobre as suas pontas, irmão, havia, ou era ponta de osso de urso e bola de esfera de ferro, irmão. Cada chicotada, irmão, representava várias chicotadas, mais de 400, segundo alguns estudiosos. Imagine, irmão, as bolas de carne, bolotas de carne que saía desse Messias, desse Jesus que hoje estamos falando. Apóstolo Paulo escreve no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, evangelista cristiano, dizendo no versículo 55, aonde estava o inferno, está o arguilhão, mas aonde está a morte, está a vitória, porque ele desceu às partes mais baixas do inferno para nos dar uma chave da vitória, a chave da morte, e levando homens às alturas, dando a eles, irmãos, os evangelistas, mestres, pastores e profetas. Se você crê nessa palavra, glorifique e exalte esse Deus. Escute, este mesmo Jesus, irmãos, que estava na cruz, diante de dois ladrões, nesse estado que não tinha culpa, um à esquerda, outro à sua direita, e o que estava à sua direita começou, irmão, aquele
questionar a Jesus. Mas o outro da esquerda disse: homem, nem no mesmo estado que estás, tu não tem misericórdia, porque este homem nada fez, que está no centro da cruz. Mas hoje, Jesus, me perdoe. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Note, irmãos, que este ladrão na cruz, ele se arrependeu dos seus maus pecados. Este ladrão da cruz, ele teve a oportunidade de ser ali salvo por nosso Jesus. Era de costume, irmãos, antes de sábado para domingo, o morto viver na cruz. Porque aquele que não tivesse morto na cruz do Calvário, de sábado para domingo, era quebrado os seus ossos com paus e com marretas. Mas, irmãos, Satanás conseguiu quebrar os ossos dos dois ladrões. Mas Jesus disse: Pai, Eli sabactane, que quer dizer, irmão, no aramaico, Deus meu, por que me desampara? Jesus falou ali, irmão, no aramaico, mas todos que eram ali, irmãos, da linhagem de Jesus, entenderam a linguagem que Jesus falara. E ele disse: Pai, na tuas mãos eu entrego o teu espírito. Irmãos, houve um sinal no céu que foi trovões. Os mortos que estavam dormindo ressuscitaram, os sepulcros foram abertos. E diz, irmãos, que quando eles foram, irmãos, para quebrar os ossos de Jesus, eles não quebraram os ossos, porque Jesus já estava morto. Mas ele diz, a Bíblia Sagrada, que no terceiro dia ele ressuscitou. Qual o terceiro dia? No primeiro dia, no domingo, irmãos, primeiro dia da semana, que leamos aqui, irmãos, no capítulo, irmãos, 20, no primeiro dia da semana, significa no primeiro dia que é o domingo, ele ressuscitou, irmãos, para a glória de Deus. E quando Maria Madalena vai até o sepulcro para ver, irmãos, se Jesus estava ali, diz a Bíblia que ela se assusta, porque a pedra foi removida. Ela não teve coragem de entrar naquele sepulcro, mas ela voltou para anunciar aos seus discípulos. E ela diz: João, Pedro, algo aconteceu, não sei o que aconteceu, mas uma coisa veio vos dizer: o corpo do Senhor não está ali. E diz a Bíblia, irmão, que houve ali, irmão, uma disputa de Simão e de apóstolo João, Pedro e João. João, por ser mais novo, ele corre na frente disparado, a ponto, irmão, de querer ver se isso é verdade. Mas quando ele chega no sepulcro, vendo que a pedra já não está ali no sepulcro, ele tem medo, ele não entra. É por isso que a Bíblia diz que os primeiros serão os últimos seriam os primeiros. E quando chega por último Simão Pedro, eu imagino na minha conjectura, pastores, que Simão Pedro já era um Sião cansado. Mas, irmãos, Simão Pedro sempre naquela euforia, quando ele olha, ele já entra, irmão, diante daquele sepulcro, e vendo que os lençóis estavam sobre a cabeceira. Mas uma coisa que me chama a atenção, amados irmãos, que o lenço de Jesus estava à parte, o lenço de Jesus estava acima dobrado. O que quer dizer com isso, amados irmãos? Que Jesus ali deixa um código. Como assim, pastor? Segundo, irmão, a tradição judaica, irmãos, sempre desde a mocidade, e nos dias de hoje nós entendemos nos restaurantes, que quando nós vamos ao restaurante, irmãos, sentamos ali para almoçar ou jantar, uma janta especial, tem diante da mesa os talheres, ali os pratos, tem ali, irmãos, copos com águas, e ali está também o lenço. Por quê, irmãos? Os judeus, e nos dias de hoje, o lenço serve para nós limparmos. E sendo assim, irmão, o Senhor, ou seja, o seu Senhor, quando ia para jantar, num restaurante ou na casa de algum convidado, eles tinham lenço para limpar os seus lábios. Mas quando eles iam, irmão, no talhete, no banheiro,
eles deixavam, irmão, dobrado. Né, irmãos? Eles deixavam dobrado. Por quê? Eles iam voltar. Era sinal que aquele garçom tinha de entender que aquele convidado, irmão, ia sentar de novo na mesa. Então eles deixavam dobrado. Pois, se eles não fossem voltar, eles pegavam aquele lenço e dobravam assim, irmãos, e deixava ir embora. Ou seja, o garçom entendia que ele não ia voltar mais. Você não está entendendo? Quando o apóstolo Pedro olha para aquele lenço que estava à parte, irmão, dobrado, ele entendeu, irmãos, que Jesus voltaria. Mas o que me chama a atenção, que perceba-se que depois, irmão, João pega aquele código, pega aquele sinal com o apóstolo João e vai anunciar aos discípulos. Mas no dia seguinte, irmãos, Maria, ela não desiste, ela é perseverante, ela é persistente, meus pastores. E quando ela entra para ver no sepulcro se isto é verdade, o que acontece, evangelista cristiano? Esta mulher, por nome de Maria, irmãos, começa a chorar. E ali, irmãos, aparecem dois varões resplandecentes dentro do sepulcro e começa a dizer: Maria, porque procura entre os mortos e não aquele que está vivo? Elevar a saio, elevanto que me dergue a face. Você não entendeu, irmãos? Tem gente que parece, irmão, que ainda não viu o que Deus está fazendo dentro da sua parentela. Parece que tem gente que está disputando, pastores, diante de culto, diante de ministério, mas não sabe que Jesus, ele tem algo para ele em lugares especiais, porque o apóstolo Pedro entendeu que o ministério dele, irmão, seria mudado a partir daquele momento. Sabe que Deus está falando para você, presbítero Francisco, fica tão somente na posição de profeta, porque é melhor ser servo do que por ser muitas vezes o que não é, porque Deus te chamou como este homem humilde e simples, porque Deus vai te pôr lugar altos, lugar de posição, porque como ele foi com o apóstolo João, com o apóstolo Paulo, ele será contigo neste lugar, neste campo. Deus fala mais para ti. Ele colocou uma espada nas tuas mãos, ele colocou escudo na outra. Ele diz: homem, esse cajado é a labaraciada, é calaxandarai. Execute com muita eloquência, com muita sabedoria, porque se eu te pus aqui nesse altar, quero para tentar e pedir aquilo que Deus já revelou até o ministério, homem. Alabada, cante o comanchori, minara xandarai. Exalta e glorifica esse Deus. E vem dizer a Bíblia, irmãos, que quando Maria ouve dos dois varões resplandecentes, ela começa, irmão, a chorar. Até aí, amados, esta mulher Maria, ela não entende nada. E de repente ela, irmão, ela acha que é um jardineiro que falar com ela. E Jesus parece a ela de forma sobrenatural, como se fosse um jardineiro, e diz: Maria, não chores, porque eu sou contigo. Maria, vai a meus irmãos, aos teus, e diga que eu ressuscitei no terceiro dia. É necessário que eu vá ao Pai, para que eu envie o Consolador, porque aquele que me enviou a voz, é necessário que vá, mas eu enviarei. Escute, Jesus fala para ela, e somente ela crê e toma posse daquilo que Jesus falara no seu coração, e ela vai anunciar aos seus. Sabe o que me chama a atenção, amados? Que todos os discípulos de Jesus estão ali em Jerusalém, irmão, em um aposento, todos frustrados, com medos, irmãos, porque todos foram martirizados pelo povo romano.
soldados romanos, até mesmo com medo, irmão, dos judeus, entre os judeus. Mas diz a Bíblia, irmãos, que quando Jesus aparece a eles, irmãos, eu não sei como Jesus entrou entre quatro paredes, mas Jesus entrou. Sabe que Jesus fala: eu vou entrar onde você não pode entrar, eu vou estar onde você não pode estar. Se Jesus está dizendo que Ele vai estar contigo no presídio para tu fazer a obra, acredite, irmão, que Ele vai estar contigo, Ele vai te usar naquele lugar. Se Ele está te dizendo que Ele vai te levar para lugares grandes, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para se arrependa. Tendo Ele falado, não cumpriria diante das suas promessas. E quando Jesus entra, irmãos, todos os discípulos se alegram diante daquele cenário, até ficaram pasmos. Mas Jesus diz: homens, porque tem medos, recebereis sobre vós o Espírito Santo. Todos, irmãos, foram cheios do Espírito Santo. Sabe que Deus está falando? Que se Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele quer nessa noite provar para você que Ele está vivo no nosso meio, e Ele é fiel para te batizar com o Espírito Santo e fogo. Porque Apolo conhecia o batismo de João, mas não conhecia a virtude do Espírito Santo. Se você almeja falar em línguas repartidas de fogo, o Espírito Santo é poderoso para te dar variedades de língua. O Senhor é poderoso para abrir o seu entendimento, te dar uma elocução, para te dar o dom de profecia, autoridade para expulsar demônio, o dom de maravilha para curar enfermos. Se você quer nessa noite, glorifique e exalte esse Messias. Glória a Deus, aleluias. Nosso Cristo, o enviado, é o que está no nosso meio. Hoje Ele quer de mim, de você, mais. Eu não sei como está teu nível de espiritualidade, mas o meu Deus manda dizer para pessoas aqui no nosso meio que Ele vai te levantar com muita unção, com muito poder neste lugar. Porque o Espírito Santo habita aqui, irmãos, no nosso meio. Vós é morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Eu sinto a presença de Deus aqui, pastor Djalma. Eu sinto a presença do nosso Criador. Ele balanceada, calachandarai. Oh, Espírito Santo da verdade, Deus vai te levantar, homem, com muita eloquência, com muito poder na palavra. Tem pessoa aqui que está falando: Deus, eu quero ser usado na palavra, nos dons espirituais. Deus vai conceder, porque é bom que todos falem línguas e profetizem. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, o Senhor lá atrás: não te conheço, mas o meu Deus te conhece. O meu Deus tem te dado muito livramento, homem, nesses caminhos. O meu Deus tem fechado a sepultura de ti. Mas o meu Deus manda te dizer: homem, fui eu que coloquei a mão no teu coração, porque eu via tu caindo com uma grande dor de infarto, nenhum desses caminhos aqui, mas o anjo de Deus colocar a mão e te segurou, e Deus manda te dizer: homem, sou eu que estou contigo, sou eu que sou do teu deitar, teu levantar. Prepara o teu coração, porque eu fiz uma promessa para ti, queria eu salvar os teus do outro lado. Homem, tu tens chorado pelos teus, e meu Deus manda te dizer: não temas, não temas, porque Ele assina papéis a teu favor. E se tu crê nesta palavra, toma posse hoje da tua vitória.
Elevanto, elevanciada, canto como show. Ah, o Espírito Santo ainda revela para o Espírito Francisco. O Espírito Santo ainda revela aos seus servos e profetas. Glória a Deus, aleluia. Deus está visitando o sangue de uma irmã aqui, tá? Deus está visitando o teu sangue. Você estava sentindo como fosse tontura, né? Uma tontura. E Deus me revela que o Senhor está jogando por terra diabetes, tá? Deus está jogando diabetes por terra. Se você crer, Ele está arrancando essa maléfica. Louvado seja Deus. Presbítero Francisco, aguarde que Deus vai fazer aqui neste lugar. Eu vi a pessoa entrando aqui, vomitando macumba neste lugar. Meu Deus, vai tirar a idolatria. É legião de demônio de idolatria nessa pessoa. Quando você, homem de Deus, começar a orar, essa pessoa iria cair e demoniar daqui. Para tu saber que Deus fala, isso vai cumprir. Porque Deus, Ele não deixa ninguém enganado. Isaías 55:11, a palavra que vem da boca de Deus não voltaria vazia. E se você crê, palmas que exalta e glorifica esse Deus. Amados irmãos, o horário é escasso, o pastor ainda vai ministrar a Santa Ceia, mas ore por mim, tá? Para que Deus venha salvar a minha esposa, né, irmãos? Ela venha andar, né, comigo nesta obra, porque 14 anos aí servindo a Deus. Ela está afastada há mais ou menos uns 9 anos por aí. E não é fácil, né, irmãos? Mas Deus sabe que até aqui Ele tem nos sustentado. Eu louvo a Deus por isso. Porque a salvação não vem de mulher, de esposo, de filho. A nossa salvação é individual. E eu sei de onde Deus me tirou, né, irmãos? Passei por 6 meses de processo de libertação de espíritos imundos. Às vezes eu pergunto com um pastor que veio de facções criminosas se eles passaram, né, por esse processo de se demoniar dentro da igreja. E eles vêm dizer, não, pastor, eu fui liberto na palavra. E eu fui vítima de macumba, então foram mais ou menos quase 6 meses caindo dentro da igreja, mas sempre... Mas agora, para a glória do Senhor Jesus, nós estamos aqui. É muito bom estar nesse lugar, adorando nosso Senhor, né, conhecendo novas pessoas, né? Tá com saudade já do nosso presbítero Francisco, a sua esposa, sua família, né? A nossa irmã aqui também, que desceu as águas ali, né? Na ilha de Bororé. A senhora e a Verônica é sua irmã, sua filha, né? Foi lindo ali. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluia, Jesus. E para mim é um privilégio, né? Estar conhecendo novas pessoas, né? Novas famílias, e eu creio que Deus vai estender as tendas aqui nesse lugar, né? Aleluia, Jesus. Para os irmãos que não me conhecem, eu sou o pastor Jaime, ali de Paraisópolis, sou casado há 27 anos, tenho 3 filhos, né? Todos de maior, e estamos aí na marcha para Cristo, né? O ministério do qual a gente congrega tem 14 anos, já vai entrar para os 15, agora o ano que vem. Nós já estamos com 13 congregações com essa aqui. Tem alguns pontos de pregação pequenos, mas nós temos 2 ali no Piauí, 3 no Pernambuco, já vamos construir mais 2. Também vamos construir uma ali em Euclides da Cunha, Bahia. Temos 3 em Paraisópolis, 3 igrejas. Temos uma no Pardinho, né, que é umas 3 horas de viagem, seguindo a Castelo Branco. Temos também, aleluia, Jesus, um ali no Barueri, que é a Luana e o Claudenberg que dirige. Temos a outra do Grajaú, do qual o pastor Edi Carlos é o pastor principal lá. Temos também a de Jardim das Rosas, também que é o pastor Edi Carlos, e mais 2 obreiros, evangelista Cristiano e o pastor Genivaldo, né? Amém? Então nós ficamos privilegiados por receber os irmãos. Sim, as 2 do Piauí já foi falada, né? Estamos privilegiados por receber os irmãos, né? Na realidade,
Aqui já era nós que íamos entrar, mas por causa do desleixo nosso, né? E também a distância que impediu. Porém, quando Deus promete, Deus cumpre, estamos aqui, né? Glória a Deus, Estamos aleluia. aqui, e assim, ó, a família cresceu, né? O filho voltou para casa e ainda trouxe filhos, netos, sobrinhos e tudo mais. E é assim a obra de Deus, né, irmão? E eu creio que Deus irá abençoar grandemente aqui nesse lugar, né? Glória a Deus, o nosso aleluia. plano, nosso projeto nesse ministério é cuidar de almas, cuidar de vidas, né? A gente, com certeza, nós vamos estar fazendo uma congregação aqui. Com certeza, nós vamos, como eu já falei com o presbítero Francisco, que nós cuidamos de moradores de rua, até o presbítero Rubens nos ajuda também ali. Uma vez na semana, nós ia 2 vezes, mas diminuiu para 1 vez, ali no Parque Dom Pedro, e muitas vezes a gente encontra pessoas carentes, da qual precisa de casa de recuperação, de apoio, né, espiritual, e o nosso plano é esse, né? Eu só achei um pouco longe para impor uma casa de recuperação por aqui, né? Mas Deus vai abençoar e com certeza nós vamos conseguir, né, irmão? Glória a Deus, então, aleluia. Que Jesus abençoe a vida de todos. Nós vamos participar, é a primeira ou a segunda? A segunda Santa Ceia já do Senhor. A terceira da Igreja do Senhor Quixara? A terceira da Igreja do Senhor Quixara. Nós vamos trabalhar para que nós venhamos fazer a inauguração aqui. Por enquanto tem 2 para ser inaugurada, né, pastor? 3 na realidade. Tem um ali no lugarzinho chamado Minador do Garcia, que é em Pernambuco, que falta ser inaugurada, já tem o ponto de pregação lá, do qual já estão até fazendo um alicerce para construir a congregação. E tem essa aqui também para fazer a inauguração. E tem outra aqui no Jardim das Rosas para fazer a inauguração. E as 2 do Piauí também, que nós recebemos as igrejas lá, mas ainda não fizemos a inauguração. Mas, para a glória do Senhor Jesus, lá para o mês de maio ou antes disso, a gente vai estar viajando para lá, para estar assim fazendo a inauguração. Amém? Aleluia, Jesus. E eu creio que é só vitória. A vinda do Senhor se aproxima e nós não podemos perder tempo, né, irmão, com coisas vãs, com coisas que não provêm do Senhor. Devemos levar avante o Evangelho, levar o nome de Jesus em todos os lugares, salvação às pessoas. E a palavra de Deus diz: ide e fazei discípulos de todas as nações, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, ide e fazei discípulos. Quer dizer, vocês já são discípulos do Senhor, então vocês têm que ir também e gerar discípulos. Gerar filhos de vocês mesmos, ganhar almas para o Senhor. Eu sei que aqui é um pouco longe um do outro, mas assim é que é bom fazer a obra, irmão. Você vai no Nordeste, sente mais a presença de Deus. Você vem nesses lugares, você sente mais a presença de Deus. Pessoas mais determinadas, até mesmo um senhor com 90 anos, né? 93 anos, com todo vigor. Também outro senhorzinho aqui com 63 anos, com muito vigor. É maravilhoso demais nós ver a obra de Deus ser feita por pessoas, irmão, de caráter. Porque não é de hoje que nós conhecemos o nosso presbítero Francisco. Ele foi ungido a diácono ali no Senhor Quixara. E esses dias na reunião geral de obreiros que teve ali, ele foi separado ao presbitério. Amém? Aleluia. E com certeza muitos obreiros e obreiras do Senhor vão ser levantados aqui. Glória a Deus, aleluia. Não menospreza a mulher, né? A mulher pode subir no altar, pregar uma palavra, dirigir um trabalho, e ela também pode ser levantada até no máximo missionária, né? Diaconisa, missionária. E se for esposa de pastor, pode ser também pastora, por que não, né, irmão? Porque a Bíblia diz que ambos os dois, após casarem, se unirem, são um só. Então não há indiferença entre um e outro, os dois são um só. Então quer dizer, o nosso ministério ele trabalha assim, irmão. Aleluia, para ver o crescimento das pessoas. Amém? Aleluia, Jesus. Eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Mas tudo tem um tempo determinado, né, irmão? Glória a Deus, a aleluia. gente faz planos e planos,
mas tudo é no tempo de Deus. Esse ano mesmo eu projetei ali para o Pernambuco no mês de maio, que todo mês de maio eu viajo para lá. Mas não viajei. Então, quer dizer, planejei, não fui. Nunca fiquei um ano sem ir. Porém, eu creio, se não for ainda esse ano, no mês de maio estarei indo lá. E alguns obreiros também estarão indo com a gente. Amém? Amém. Então, que Glória a Deus abençoe a vida de vocês. Se alguns não têm credencial, depois o nosso presbítero Francisco vai estar vendo uma pessoa aqui para fazer o trabalho do secretário, para encher fichas, né, tudo mais, para fazer carteirinhas. Os irmãos que não sabem, a nossa irmã Verônica, que é filha do nosso presbítero Francisco, ela é missionária no nosso ministério e também a nossa secretária-geral do ministério. Amém, irmãos? Amém. E também o presbítero Rubens, o esposo dela também, é presbítero ali na sede, um homem de muita honra e de muito respeito, do qual todos nós amamos. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então vamos ao que mais interessa, né? Que é a Santa Ceia, que nos faz lembrar de Cristo. Amém? Amém. Aleluia.